Olá a todos, eu sou o Guilherme, sou aluno do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este trabalho faz parte da disciplina Trabalho Multidisciplinar. Nossa proposta de trabalho é apresentar uma visualização e um modelo matemático para uma onda unidimensional. Um grupo formado por mim, Guilherme, e pela Gisele. A ideia, na verdade, é uma tentativa de enxergar através da matemática como uma corda de um instrumento vibrando pode produzir uma onda sonora. Primeiramente, iremos tratar do que seria uma onda sonora. Uma onda sonora é nada mais do que uma alteração de pressão que se propaga pelo espaço. No caso de um violão, por exemplo, temos uma corda que vibra. O instrumentista ataca a corda, ela oscila, ela vibra. Essa vibração perturba o ar no entorno da corda. Isso permite que uma vibração criada na corda seja propagada pelo ar e alcance os nossos ouvidos. E como que a gente representa uma nota, o som que a gente está ouvindo? A primeira coisa que pensamos é, a nota musical, aquilo que agrada aos nossos ouvidos, está relacionado com a frequência da vibração que foi produzida. Tem a ver com a frequência da onda que foi produzida na corda. Pode ser um som mais ou menos agradável. O ouvido humano é muito sensível a sons mais agudos, que tendem a ser menos agradáveis. Mas de maneira geral, a frequência de vibração da corda é que define a nota que ela vai emitir. Matematicamente, é possível decompor a vibração da corda em uma soma de funções seno e cosseno, cada uma com uma frequência e amplitude. E para cada uma dessas frequências de vibração, o cérebro atribui e interpreta como uma sonoridade diferente. Na realidade, a nota que escutamos é o resultado da soma de várias notas, cada uma com uma quantidade definida, com uma amplitude diferente. Assim, uma corda presa em duas extremidades, que é o que acontece no instrumento, tem vários modos de vibração, podendo vibrar em frequências distintas. Somando todas essas frequências distintas, teremos o efeito resultante, que conseguimos observar na corda no mundo real e que podemos escutar. Quando quebramos uma onda em uma soma de vários componentes, cada componente recebe o nome de harmônico. A composição de todos esses harmônicos é o que vai gerar a onda resultante. Então, temos como objetivo apresentar a aplicação do conceito matemático de onda. O material produzido neste trabalho pode ser de interesse para estudantes de física básica que estejam abordando esses conceitos, ou músicos, de modo que pode ser a contextualização interessante que propõe novas abordagens. Nossa ideia é aplicar a formulação matemática e física de uma onda para a produção de um som. O contexto escolhido aqui foi justamente cordas, e os parâmetros utilizados são de violão de cordas de nylon. Dada a equação de onda para uma corda unidimensional, presa em duas extremidades, usamos a solução analítica deste caso para poder construir a visualização de como cada ponto da corda vai estar em cada instante de tempo. Além disso, queremos produzir algo sonoro, transformar essas informações em áudio e fazer uma comparação qualitativa com o som emitido pelas cordas do instrumento. Um ponto importante é a equação de onda, que tem esse formato aqui, onde a função que nos interessa é esse U, que depende tanto da posição quanto do tempo, e indica justamente a movimentação da corda à medida que o tempo passa. Essa formulação que estamos apresentando é uma formulação um pouco mais generalizada, e ela não contém um termo de amortecimento devido ao atrito, resistência do ar ou coisas do tipo. Esse termo C que aparece aqui é a velocidade da onda naquele meio. Em nosso caso particular, esse termo vai embutir informações como, por exemplo, a frequência da corda, a frequência que a corda vai emitir depois de instalada e devidamente tarrachada no instrumento. Aqui temos uma formulação desse problema para o caso unidimensional, onde temos uma equação como essa, du2 dt2, onde U de x e t é o que nos interessa. Um ponto importante de destacar é que existem formas de resolver essa equação. Dentre essas, uma que chamamos de separação de variáveis, onde o U de x e t é composto de uma função que depende apenas de x e de uma função que depende apenas de t. E desenvolvendo essa solução, desenvolvendo o método, chegamos a essa equação. Chegamos a essa função onde U de x e t é um somatório que vai de 1 a infinito dos termos dessa expressão. Temos um termo em senos e cossenos, que depende de t, e um termo em senos que depende apenas de x. Daí o nome do método, separação de variáveis. O termo K do somatório, que aparece aqui dentro, está relacionado justamente com o harmônico,
aquele harmônico que foi falado anteriormente. Quando somamos vários harmônicos para uma corda presa em duas extremidades, ela pode vibrar em frequências distintas, e essa informação aparece através do K. Irei multiplicando, aumentando a frequência com que a corda vibra dentro dessas extremidades. E é o somatório disso que vai resultar no deslocamento total sofrido pela corda. Lembrando que C é velocidade, L é o comprimento da corda e esses termos αk e βk são constantes e vão depender de cada modo de vibração, de cada K dessas expressões separadamente. Os αks e βks vão depender do K escolhido e as funções f de x e g de x são condições iniciais. São funções que devem respeitar condições de deslocamento e velocidade iniciais. Em nosso caso, utilizamos a função f de x e g de x mais simples para o nosso modelo. Para o desenvolvimento do algoritmo com a solução da equação de onda, foi utilizada a linguagem de programação Python, com o objetivo de facilitar a implementação através do uso de bibliotecas já existentes. Na solução da equação de onda, são necessárias funções que contêm informações das condições iniciais do problema. A função f de x utilizada foi x que multiplica 1 menos x, e g de x igual a zero. Os passos para a implementação foram os seguintes: entrada das frequências de vibração das cordas de nylon de violão, determinação do K, que se refere ao número de harmônicos, ao número de funções da série que serão somadas para o resultado final, definição da duração do som gerado e comprimento da corda tratada, discretização no tempo de acordo com a taxa de amostragem utilizada pela indústria de áudio, de modo que o som gerado seja contínuo aos ouvidos. Com 44.100 amostras por segundo, o ouvido humano pode ter uma nítida sensação de continuidade. Discretização no comprimento da corda, de forma que ocorra suavidade no movimento da onda no momento da visualização. Cálculo dos coeficientes αk e βk de acordo com o número de harmônicos escolhido. Soma dos termos da série resultante de acordo com o K e geração dos arquivos de visualização e áudio. A seguir, serão mostrados alguns dos resultados encontrados nos experimentos realizados, com a descrição da frequência tratada, a onda resultante e o áudio. O que está acontecendo aqui nesse vídeo, nessa ilustração, é justamente uma câmera digital captando a movimentação das cordas. A olho nu a gente não consegue perceber esse nível de detalhes de vibração. A gente sabe que a corda vibra, mas a gente não enxerga dessa maneira. A primeira coisa importante a destacar aqui é a questão da velocidade de propagação do pulso. As cordas mais à direita, ou as cordas mais escuras, são cordas mais grossas e cordas mais graves. As cordas mais perto de transparente são as cordas mais agudas. Então a gente observa que a velocidade do pulso ela é maior em cordas mais agudas do que em cordas mais graves. Então isso fica nítido quando a gente executa em câmera lenta. Pode perceber que a propagação do pulso tem uma rapidez diferente. Tá? Outra coisa que a gente observa é o formato da onda. O resultado que a gente conseguiu com a nossa simulação é um resultado muito próximo disso. Observa também que com o passar do tempo, a forma da vibração vai mudando. Do ponto de vista qualitativo, a gente conseguiu montar uma situação muito próxima. A gente conseguiu simular a vibração no meio e representar isso graficamente, e na verdade temporalmente também. Outra coisa que merece destaque é o seguinte: para a resolução do nosso problema, nós escolhemos funções f e g de condições iniciais, funções mais simples, e determinar funções que sirvam como condição inicial
para este problema do mundo real, requer um pouco mais de cuidado, não é algo tão simples de ser determinado assim. Então, no final das contas, a gente consegue observar que há uma semelhança, qualitativamente falando, há uma semelhança, o comportamento é parecido, e a gente consegue notar a consistência do modelo matemático com o fenomenológico que acontece no mundo real. Como conclusão, a gente pode dizer que esse trabalho mostra como que um problema aparentemente simples, na realidade, possui um grau de complexidade bem mais alto. Primeiramente, embora exista solução analítica para a equação de onda unidimensional, executá-la manualmente é bastante trabalhoso. Com o auxílio do computador é possível montar mais de uma solução e fazer uma análise mais refinada. É importante também ressaltar que foram adotadas uma série de simplificações do modelo real, para que o trabalho pudesse caminhar. Algumas condições simplificadoras aqui. A corda vibra apenas em uma direção. Não existe amortecimento no movimento. A gente sabe que uma corda no mundo real não vibra infinitamente. As funções pulso foram aproximações do que seria um pulso real. As condições iniciais, o jeito que você ataca a corda quando você vai tocar, por exemplo. A propagação da onda no ar foi considerada unidimensional. A gente sabe que a propagação do som no espaço é tridimensional. A intensidade considerada foi do ponto central da corda, ou seja, a onda sonora gerada no final da simulação, ela considera apenas a intensidade da vibração do ponto central da corda. Finalmente, observa-se também a maneira como conceitos aparentemente distantes se interconectam em várias áreas do conhecimento e conversam entre si. Um problema relativamente simples de representar uma corda vibrando entre dois pontos fixos envolve conhecimentos de modelo físico, modelo matemático, representação computacional de uma onda sonora, representação gráfica, produção de uma animação e amostragem de sinal.